Para o Produto Interno Bruto, o PIB apresentou uma ligeira queda para este ano, na nova edição do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira. Vamos ver. Economistas recuaram a estimativa do PIB brasileiro de 1,98% para 1,97%. Para 2026, a mediana se manteve em 1,60%. A estimativa da inflação também se estabilizou, frente à semana passada, ficando em 5,65% neste ano e 4,50% para 2026. Após 2 semanas em queda, os preços administrados dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor se estabilizaram, mas continuam acima do teto da meta, em 1,15 ponto percentual. A taxa básica de juros, a Selic, permanece estimada em 15% pela 12ª semana consecutiva para 2025. Já a projeção do dólar apresentou queda pela 3ª semana consecutiva, saindo de R$ 5,95 para R$ 5,92. Olha só, Carol, para a gente analisar os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, a gente conversa ao vivo agora com o advogado e tributarista, nosso colunista aqui do canal, o Leonardo Hessler. Leonardo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Valteno, Carol, nossa equipe, todos os nossos telespectadores. Muito importante, né? Temos sempre esse norte que nos traz aí o Banco Central, para pelo menos buscarmos uma possibilidade dentro da nossa economia, né? É verdade, e a gente está aí com os juros em 14,25%. Os juros são altos porque há uma insegurança da equipe do Banco Central, então você tem que ter um mecanismo de controle da inflação. Mas como que você está vendo o futuro próximo, Leonardo? Bom, Valteno, primeiro acho que cabe a nós aqui, né, mencionarmos aos nossos telespectadores o que é o Boletim Focus, né? Às vezes, quando comentamos sobre isso, sempre vem a pergunta aqui, me mandam nas redes sociais. Então, o Boletim ela é uma publicação do Banco Central que compila expectativas de mercados com diversos indicadores macroeconômicos, aí, incluindo a inflação, taxa de câmbio, crescimento, PIB, taxa básica de juros Selic, né? Então ele é elaborado a partir de uma consulta de mais de 100 instituições financeiras e agentes econômicos, e o relatório apresenta a mediana dessas projeções, né? Então tem como principal finalidade fornecer subsídios para um processo decisório da política monetária nacional, além de promover ou tentar promover uma transparência e previsibilidade ao mercado, permitindo que as empresas aqui se alinhem e os cidadãos também, às estratégias econômicas com base nas tendências apontadas, né? E nesses últimos, e aí quando nós fazemos a análise do boletim, sempre temos que retornar, né? Retroagir, então revisitar o que foi nos últimos boletins, né? E eu fiz uma análise do que nos últimos 3 boletins Focus divulgados se observa uma tendência de revisão nas projeções econômicas para o ano de 2025, né? Na edição de 10 de março, aqui, a expectativa para a inflação medida pelo Índice Nacional dos Preços ao Consumidor, IPCA, ela foi elevada para 5,68%. E já em 31 de março, a projeção para o crescimento foi reduzida de 1,98 para 1,97, o que reflete, né, essa cautela do mercado em relação ao desempenho econômico que o nosso país vem enfrentando nesse ano, né? E essas revisões sucessivas indicam uma percepção de incerteza aqui por parte desses agentes econômicos quanto à capacidade, principalmente, do nosso governo em implementar políticas eficazes para estimular o crescimento e o controle e controlar, né, a inflação, né? Agora, para o agro, né, o que muda? As projeções apresentadas aqui, elas têm sempre efeitos diretos aqui para o agronegócio, né? Por exemplo, o agro ele representou em anos passados aqui 26% do PIB brasileiro, pela total relevância, né? E essa expectativa de inflação elevada pode impactar negativamente os custos da produção no setor agropecuário, encarecendo insumos como fertilizantes, defensivos agrícolas, né? E, além disso, ela tem essa valorização do real frente ao dólar projetado, né? Que agora se reduz a 5,92
e isso pode trazer também uma questão de competitividade das exportações frente ao mercado internacional, que afeta sempre, né, a balança comercial do agro, né? Mas, apesar dessas projeções desafiadoras, né, há perspectivas, a gente consegue enxergar perspectivas otimistas para o agronegócio em 2025, né? A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ela projeta um crescimento de até 5% do PIB no setor, o que impulsionaria o aumento da produção de grãos e pelo desenvolvimento da agroindústria, né? Então, isso está e é atribuído à recuperação das safras e investimentos de tecnologias de uma demanda global mais confortável, né? Mas sempre, né, a gente tem que olhar os dois lados aqui, Valtênio, Carol. Precisamos considerar que essa desaceleração no preço dos alimentos, com a inflação dos segmentos, ela tende a cair, né? Estava se falando de 8,49% para 5,75% para 2025, que poderia vir a beneficiar o consumidor final e pressionar as margens de lucro aqui dos produtores, mas não é o que nós estamos vendo, infelizmente, né? Então, para o futuro, a gente precisa considerar as atuais projeções econômicas e principalmente como será o enfrentamento desses desafios relacionados ao aumento dos custos da produção e a necessidade de manter a competitividade no mercado externo. Husler, e essa expectativa aí de super safra, né, que é o que a gente espera para a próxima colheita, ela pode ajudar nessa questão da inflação aí nos próximos números? Com certeza, Carol, e é exatamente baseado nisso que a CNA ela vem se apegando para botar uma projeção aí de 5% a mais no crescimento do PIB, tendo o agronegócio como uma mola propulsora para o desenvolvimento do nosso país. Então, essa grande expectativa aqui, ela já está sendo considerada, ainda não pelo Boletim Focus, mas sim pela CNA e também por todos aqueles que estão diretamente ligados aqui à agroindústria. Então, existe essa expectativa muito grande. Agora, precisa, é o que falam, né? Precisa combinar com os russos, né? Precisamos aí que Papai do Céu também nos ajude para que não tenha nenhuma reviravolta climática que possa vir a afetar isso e trazer e jogar as expectativas dos resultados para baixo. O que eu acho que é um grande desafio, Leonardo, são os empréstimos e os créditos que os produtores vão tomar para a safra desse ano, com juro aí na casa de 15%. O ano passado já era um absurdo, o juro de 12, alguma coisa. Agora, com juros de 15%, então o comprometimento é muito grande, né, no custo de produção, porque isso tudo é custo para o produtor. Então, a próxima safra de verão, nós agora ainda estamos vivendo ainda o plantio da safra de inverno, colheita de algumas coisas de inverno, mas quando for a partir de julho, quando tiver em vigor o novo plano safra e o produtor estiver preparando a terra para o plantio da safra de verão, esse dinheiro que vai ser tomado vai estar lá nas alturas, né, o juro? Exato, exato. E esse é o problema, né? Por isso as projeções, elas passam por constantes revisões, né? E conforme foi evidenciado nesse último Boletim Focus, né? Isso denota uma falta de confiança no mercado na condução da política econômica do atual governo, né? Essa ausência de medidas eficazes para controlar a inflação e principalmente os juros elevados, né? Compromete, sem dúvida alguma, ao ter um crescimento econômico e onera os setores produtivos essenciais aqui como o agro, né? Então suma importância aqui que o governo adote políticas econômicas mais assertivas, coerentes e capazes de restaurar a confiança, principalmente desses agentes econômicos, dos investidores, e assim promover ou tentar promover um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável do nosso país. A gente tem falado aqui das questões internas, né? Mas qual é a pressão externa? A gente sabe que a inflação, ela também é muito movida por esse dólar alto, né? A gente tem os problemas fiscais aqui, que causa, assim, estranheza aos investidores, embora, pelo que eu estou vendo de números, até que o investimento não está sumindo, ele tem vindo de uma maneira, assim, mais tranquila, mas tem vindo, não na velocidade que a gente gostaria, mas esses aspectos externos. Amanhã o Trump vai anunciar um punhado de medidas aí. A gente tem o protecionismo europeu também. Qual vai ser o impacto no contexto internacional para a nossa economia?
Era o que eu ia comentar, né? Está o mundo todo olhando agora para os Estados Unidos, esperando quais serão essas medidas anunciadas, porque o mercado americano ele influencia como um todo, globalmente, né? E, obviamente, o Brasil está numa lista ali, pelo menos preliminarmente, o que irá colocar uma maior taxação no nosso país. Então, nós somos um país exportador. Nosso agronegócio ele é exportador, né? Você vê até vi uma pesquisa essa semana de que a cada 10 laranjas consumidas na Europa, 9 são do mercado brasileiro. E qualquer questão que envolva maior taxação resolve-se em maior custo. E nós já temos um custo operacional muito grande interno, né? Seja eles nas questões tributárias, seja ele na falta de estrutura para a logística brasileira, que isso também é colocado no mesmo pote dos altos custos. Então, as expectativas elas são de aumento dessas taxas, consequentemente, aumento dos custos e perda de competitividade do mercado brasileiro frente ao mercado internacional, em especial aos Estados Unidos, que é onde todo mundo está virado agora, aguardando essas medidas relacionadas ao Trump e os reflexos disso frente à valorização ou desvalorização da moeda americana frente ao mercado internacional. Leonardo, eu vou aproveitar a sua presença aqui, até pedir aos meninos, a gente tem um boletim dos Estados Unidos, do nosso correspondente Eduardo Barão, porque ontem, domingo na verdade, cerca de mais de 100 entidades ligadas ao agro publicaram em jornais americanos aí um manifesto contra a judicialização em torno de uso de herbicidas. Olha para você ver. Mais de 100 organizações americanas lançaram um manifesto nos principais jornais do país defendendo o acesso dos agricultores dos Estados Unidos às ferramentas de proteção de cultivos. Segundo as entidades, por mais de meio século, o herbicida glifosato tem sido uma ferramenta fundamental para permitir que os agricultores americanos protejam as plantações de ervas daninhas invasoras. Decisões recentes da Justiça em estados americanos e outros processos que ainda correm pelo uso do pesticida derrubaram as ações da gigante farmacêutica Bayer. No entanto, os agricultores garantem que nos últimos anos a falta de certeza legislativa levou a requisitos de rotulagem estaduais e federais conflitantes. O glifosato foi considerado seguro para o uso conforme as instruções dos reguladores dos Estados Unidos e globais. No manifesto, as organizações defendem que é necessário garantir a utilização do pesticida para que, abre aspas, tenhamos um suprimento doméstico de alimentos robusto e acessível. Pois é, olha só, Leonardo, além das questões climáticas, questões de crédito, a gente tem que lidar com muitas questões ideológicas, de litigância, às vezes até de má fé, que fazem com que o agro viva essa insegurança, né? Lá, você está vendo esse problema, que no Brasil também os produtores vivem o problema do glifosato. Exatamente, né? Só muda